Meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje é muito forte. Nos fala acerca das críticas. O Evangelho inicia dizendo: naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Eis a crítica que faziam: este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Quero apenas meditar esse trecho do Evangelho de hoje com vocês. Nossa meditação sobre São Gabriel hoje, a partir do episódio do anúncio do anjo Gabriel a Zacarias no templo de Jerusalém, nós faremos no momento da adoração ao Santíssimo, dada a necessidade de meditar este Evangelho. Nós estamos no capítulo 15 do Evangelho segundo Lucas. É o coração do Evangelho de Lucas. As três parábolas da misericórdia, das quais o Evangelho de hoje apresenta duas. A terceira parábola é a famosa parábola do Pai misericordioso e do Filho pródigo. As três parábolas têm como objetivo apresentar a alegria da conversão, apresentar o modo como Deus age, como Deus atua para converter, o modo como Deus trabalha com cada pessoa. Por isso nós temos a primeira parábola da ovelha perdida, a segunda da moeda perdida e a terceira do filho pródigo. Não vou entrar nos detalhes das parábolas, mas na motivação com a qual Jesus contou esta parábola. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus. E então ele contou-lhes esta parábola. Qual é a crítica? Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Qual é a natureza da crítica? E aqui se trata da crítica destrutiva. Da crítica destrutiva. Aliás, diga-se de passagem, não sei se vocês concordarão comigo, não existe crítica construtiva. Não existe. Isso é conversa fiada. Se a gente quer ajudar alguém, construir alguém, corrigir alguém, a gente exorta com caridade. Esse negócio de crítica, a minha crítica foi construtiva. Não. Quando a gente quer ajudar, nós exortamos com caridade, correção fraterna, leva num canto, conversa com voz baixinha, com jeito, né? Então, aqui os mestres da lei e os fariseus criticavam Jesus. Não estavam, em primeiro lugar, a crítica nasce da indisposição à escuta. Geralmente quem critica é alguém que não sabe escutar o outro. Não está disposto a ouvir o outro. Não está disposto a ouvir a opinião do outro, principalmente se for contrária. A crítica é motivada por essa indisposição da escuta. O Evangelho diz: publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para escutar Jesus, mas os fariseus e mestres da lei estavam ali para criticar Jesus. Escutavam, mas como que apostos para rebater a tudo que ouviam, porque não estavam dispostos a acolher aquela palavra, não estavam abertos àquela proposta, não estavam abertos à dúvida, não estavam abertos ao questionamento,
ao confronto. Por isso, criticavam Jesus. Qual é a crítica? Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Leia-se de fundo, ele não é como nós. Ele não faz parte do nosso grupo. Ele não compactua com a nossa doutrina. Ele não segue a nossa linha de pensamento. Seus hábitos, seus gestos, suas atitudes, nada tem a ver conosco. É isso no fundo. E aí nós vemos que por trás de toda a crítica tem algum tom de ciúme. Está vendo? Ele está lá acolhendo os pecadores e fazendo refeição com eles. Ou seja, ele não está perdendo tempo com a gente. Ele não está lá no templo ou na sinagoga discutindo a Torá, a lei de Moisés conosco. Ele está lá perdendo tempo com esses pecadores, com esses malditos, com esses condenados. Ciúme. Pode ter certeza, por trás de toda a crítica tem um cotovelo doído. Por trás de toda a crítica tem um ciúme. Por trás da crítica tem a inveja. Porque o discurso de Jesus atraía e o deles dispersava. Também motivados pela inveja. Aliás, esses que no Evangelho de hoje criticam a Jesus são aqueles que entregam Jesus a Pilatos para ser condenado. E o próprio Pilatos se convence de que eles estavam com inveja de Jesus porque não encontrou nenhum crime tão grave a ponto de exigirem a condenação máxima, que era a crucifixão. Então, a exortação do Evangelho de hoje: não se deixar levar por críticas, não desanimar por causa de críticas, não desistir por causa de críticas. Jesus no Evangelho de hoje é o alvo da crítica. Estão mirando nele. Coitados, miraram na pessoa errada. Jesus é o alvo da crítica. E como é que Jesus se comporta diante da crítica? Contou-lhes 3 parábolas, as mais belas do Evangelho, para justificar o seu modo de proceder. Embora Jesus tenha perdido tempo, entre aspas, para justificar o seu modo de proceder para com os fariseus, não esqueçamos que havia um outro grupo que estava escutando Jesus falar. Aliás, Jesus não perde tempo com quem não está disposto a ouvir. Não perde tempo. Não perde tempo. Mas ele conta essa parábola para os fariseus, por quê? Porque havia um outro grupo que estava junto ali dele, os pecadores. Essa parábola é dirigida aos fariseus para atingir o coração dos pecadores. Há dentro de nós um fariseu e um pecador. Um fariseu que critica a tudo e todos. Mas também há dentro de nós um pecador, uma ovelha perdida, uma moeda perdida. E qual é o modo de agir de Jesus? Quando diz que um pastor deixa 99 ovelhas no aprisco, no redil, e vai atrás daquela única ovelha que se perdeu. Se as ovelhas pudessem falar, elas diriam: está vendo? Ele não gosta da gente. Se as ovelhas tivessem boca, elas têm boca, inclusive estão sentadas aqui diante de mim. Está vendo? Ou em suas casas: olha lá, foi atrás daquele fulano, pecador, não vale nada, ordinário, não presta. Estão
nós aqui no rebanho obedientes, sendo tão obedientes à voz dele. Se as ovelhas da parábola tivessem boca, elas teriam falado mal do pastor. Só que a questão é que Jesus está provando por meio dessas parábolas é que ele não se deixa vencer pela crítica, porque ele está convencido da importância daquilo que ele está realizando, porque ele está convicto da missão que recebeu do Pai. E por isso, antes de morrer, antes de entregar a sua vida na cruz, como uma ovelha levada ao matadouro, como um cordeiro que era levado ao sacrifício no templo de Jerusalém, ele vai dizer ao Pai: não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Jesus não quer perder a ninguém. E por isso ele se torna acessível a todos. E inclusive ele se dispõe a conversar e dialogar com aqueles que não estão dispostos a escutá-lo. Pelo bem dos pecadores, ele se indispõe com os fariseus, ou seja, para cumprir a sua missão, que é de salvar os pecadores, de que há de ser médico para os doentes. Ele se indispõe com aqueles que se julgam santos e sadios. Não há crítica alguma que seja capaz de desanimar Jesus de sua missão. E quem é cristão, deve agir do mesmo modo. Do mesmo modo. Não deixar a sua missão de lado porque tem alguém criticando ou falando mal. Na maior parte das vezes, falam mal porque você está bem sucedido. Falam mal porque você está fazendo bem. E eles olham para si mesmos e não reconhecem, mas sabem que são incapazes de fazer melhor. Por isso que falam mal, na maioria das vezes. Falam mal porque não estão agindo de acordo com a vontade deles. E é assim que a gente deve agir, de acordo com a vontade de Deus. É por isso que Jesus justifica, embora não fosse necessário, mas para alegrar o coração daqueles pecadores que o escutavam, ele justifica o seu modo de agir. Ele se senta com os pecadores, ele faz refeição com eles, ele acolhe os pecadores com a mesma disposição do bom pastor que não deixa desgarrada a ovelha perdida, com a mesma disposição da mulher que perdeu uma moeda de prata, mas varre a casa inteira até encontrá-la. Para Jesus, cada vida é muito importante, cada vida é preciosa, e por isso é digna do seu mistério de encarnação, paixão, morte e ressurreição. É nessa dinâmica que nós devemos aprender a viver. Como disse São Paulo aos Romanos: ninguém dentre nós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Viver e morrer para si mesmo é causa de decepção, de frustração, ou tão simplesmente por causa do outro. Nós vivemos e morremos é para o Senhor, é para Ele. A gente se preocupa demais com a opinião dos outros, mas se esquece da vontade de Deus. Se preocupa demais com o que os outros pensam de nós, mas de menos acerca daquilo que Deus pensa de nós.
nos submetemos ao julgamento do outro, temos medo e receio de desagradar, de decepcionar, mas não tememos com a mesma intensidade o julgamento daquele que é o único capaz de nos julgar. Vai dizer o apóstolo Paulo: é diante do tribunal de Deus que todos nós um dia haveremos de comparecer. Temos que inverter, nós temos que nos preocupar e nos deixar condicionar e conduzir acerca daquilo que o Senhor pensa de nós, deseja de nós, quer de nós. E então vamos avançar, vamos prosperar, vamos prosseguir. Como diz o Salmo responsorial: o Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? Meus irmãos e irmãs, que hoje, nessa celebração, o Senhor fortaleça, por intercessão do anjo da força, do arcanjo da força divina, São Gabriel, fortaleça o nosso espírito para as batalhas. Blinde os nossos olhos e os nossos ouvidos para a crítica daqueles que querem nos diminuir, nos depreciar, nos distrair e nos desanimar. Hoje o Senhor venha com o seu anjo Gabriel, com o seu arcanjo Gabriel, em torno de nós, a nos cobrir, para nos blindar de toda a crítica que sempre tem um tom de desdém, de degradação, de destruição, de dispersão, de dúvida acerca daquilo que nós somos e daquilo que nós fazemos. E nós, por outro lado, nos comprometamos a não ser aqueles que criticam, que julgam, que lançam pedras, mas sejamos aqueles que estão dispostos a ouvir, a acolher a mensagem do Senhor, a mensagem que alegra o coração de todo o pecador. Alegrai-vos comigo, pois encontrei a ovelha que havia perdido. Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Que possamos ouvir e nos alegrar na presença do Senhor, porque aquele, o único que teria justiça e ciência para nos julgar com equilíbrio, com de fato justiça, sendo redundante, ou seja, sem aumentar nem diminuir, é o único que nos apacenta com misericórdia. Ninguém tem o direito de nos julgar. E por outro lado, nós não temos o direito de julgar a ninguém, exceto Deus. E quando Deus o faz, é sempre com misericórdia, porque Ele quer salvar e resgatar a todos. Nós somos as ovelhas que o Pai confiou e colocou em suas mãos. Ele quer salvar e resgatar a todos. A crítica não salva e não resgata ninguém. A crítica afasta, a crítica deprime, a crítica isola. A crítica faz o rebanho se dispersar. A escuta atenta da palavra do Senhor mantém o rebanho unido. Que assim seja. Amém.